dentro do interior 500 homens, hoje distribuído em 20 municípios, nós temos cheia e seca. Papel do bombeiro com esse pessoal. Perfeito. Nesse momento nós estamos vivendo o verão amazônico, né? Então vamos entrar nele agora. O verão amazônico. E o que acontece? É nesse período que nós fazemos o enfrentamento à nossa seca. A temperatura aumenta, a umidade relativa do ar baixa. Como é que nós estamos de equipamentos para enfrentar esses desafios da cidade de Manaus? O Corpo de Bombeiros é um órgão de Estado que não é barato. Um veículo nosso custa 2,5 milhões, apenas um carro. Olá pessoal, eu sou o Coronel Menezes e está no ar mais um episódio do Conexão Menezes. Esse é o nosso espaço de diálogo sobre temas que realmente fazem a diferença para a vida da população do Amazonas. Aqui falamos de política, economia, segurança e empreendedorismo. Hoje, nossa conexão é com o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas. Estamos aqui com o comandante-geral, Coronel Orleilson Ximenes Muniz, nosso amigo. Então, bora juntos, porque a partir de agora está feita a conexão. Hoje, recebemos o Coronel Muniz, comandante do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Amazonas. O Muniz, ele ingressou no Corpo de Bombeiros no ano de 2003. Tem pós-graduação em Gerenciamento de Segurança Pública e em Defesa Civil e também o MBA em Gestão Pública. É especialista em várias áreas operacionais, atendimento de emergência, manuseio de artefatos explosivos, operações integradas em grandes eventos, sistema de comando de incidentes e também já exerceu várias atividades de liderança dentro da corporação até chegar no comando geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado. Então, Muniz, muito obrigado por ter aceito aqui o nosso convite do Conexão Menezes para estar aqui hoje falando um pouco, claro, da sua instituição, Corpo de Bombeiros Militar. Mas antes de tudo isso, né, eu gostaria que você se apresentasse para a nossa audiência, para o nosso público, porque eu sei que não é fácil chegar até aí onde você chegou, ser o comandante do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Amazonas. Então, eu gostaria que você olhasse para nossas câmeras, para os nossos ouvintes e falasse como é que era o Muniz, o Orleilson Muniz, onde foi que você nasceu, onde você estudou, o bairro, a sua família e como foi que você conseguiu chegar até aí. Muito obrigado, Coronel Menezes. É uma satisfação enorme estar aqui e poder socializar um pouco da história do Coronel Muniz, né? Eu nasci no interior do Acre, né? Vim muito novo para cá, na cidade de Feijó. E vim muito novo para Manaus e cresci ali na colônia Santo Antônio. Vi o Monte Sinai nascer. Na verdade, a Max Teixeira era uma pequena rua, né? E só existia a ligação da Max Teixeira com Manoa, não existia Terra Nova e nada. Sim. Além daquele conjunto Manoa e a colônia Santo Antônio que estava criando. De quando? No início dos anos 90. No início dos anos 90. Eu fui oficial temporário do Exército. Olha que coisa boa. Servi na fronteira lá do Acre e ingressei através de concurso público no Corpo de Bombeiros em 2003. Fiz a formação militar em São Paulo, academia em São Paulo, já de bombeiro. E estou na corporação desde então. Sempre estudei em escola pública, inclusive visitei a escola que eu terminei o ensino médio lá na Cidade Nova, Dom João de Souza Lima. Tive o prazer de visitar os alunos e descobri que a escola agora não é mais de ensino médio, é só de ensino fundamental. Coisa boa. Coloquei toda aquela criançada lá na quadra e falei da história do Coronel Muniz, dizendo que todos podem chegar lá, basta querer, basta se dedicar. E é isso. Hoje sou casado, tenho 2 filhas, uma já com 19 anos, a outra com 17. Estou no comando da corporação desde o dia 21 de novembro de 2021, quando o governador Wilson Lima me desafiou a esse desafio que certamente é o mais árduo da minha vida, comandar uma corporação tão digna, composta por homens e mulheres dignos e que entrega as suas vidas em benefício, em proveito das outras pessoas. Muito bacana. Pessoal, olha, você está vendo aí essa história muito bonita de vida do Coronel Muniz. É um amigo que a gente tem, a gente se encontrou na carreira quando eu ainda estava na ativa.
Mas sabe o que é importante, Muniz? Olha bem, você, por isso que eu perguntei o ano, você estava, quando você chegou na Colônia Santo Antônio, nos idos de 90, né? 90. E eu fui criado lá no Alvorada, cheguei no Cidade das Palhas nos idos de 70. A minha família chegou lá. Você estudou em colégio público, né? Eu estudei em colégio militar. Tem 2 filhas, eu também tenho 2 filhas. Então, nós temos aí umas correlações. Mas o mais importante que eu quero colocar para você é que você jovem, você que está nos escutando, você que está aí olhando para o seu futuro, dizer o seguinte, que você tem uma belíssima oportunidade, pessoas como o Coronel Muniz, que podem inspirar você a também ter uma carreira promissora, com vários desafios. A gente vai tocar aqui nesses temas e quem sabe um dia você também será bombeiro militar e poderá comandar o Corpo de Bombeiros Militar. Não importa se você seja homem ou mulher. Exato. Pode ser o comandante. Com Hoje certeza. não temos, graças a Deus, mais isso. Isso é que é importante. Um dos motivos de termos pessoas aqui, falando da sua história, para que você possa ser inspirado por a história dessas pessoas que fazem a diferença na nossa sociedade. Muniz, o Corpo de Bombeiros Militar hoje, a gente sabe que a tarefa dele é muito ampla, nós vamos aqui abordar algumas coisas, mas de uma maneira geral, né? Quais os principais desafios, numa visão assim geral, que você tem hoje à frente dessa instituição? Obrigado pela pergunta. O nosso maior desafio, certamente, é a presença no interior. Então, o estado do Amazonas, se fosse um país, seria o 16º país do mundo em extensão territorial. Sim. Então, nós temos 62 municípios e, até bem pouco tempo atrás, nós estávamos apenas na capital e mais 10 municípios. Isso permanecemos por muito tempo. Imagina eu ter que deslocar mergulhadores de Manaus para Atalaia do Norte. Só vai de avião ou leva 7 dias para chegar numa embarcação até lá. Então, os desafios logísticos do estado do Amazonas, eles são impressionantes, né? Os meus colegas da minha turma de formação em São Paulo, a distância para eles chegarem lá em Presidente Prudente é 4 horas, 5 horas, e eles acham assim inimaginável você ter que passar 7 dias para chegar em um município do seu estado. Essa é a nossa realidade. Portanto, com o passar do tempo, no meu planejamento estratégico, na verdade, no meu plano de comando, eu coloquei como uma das minhas principais metas foi a interiorização do Corpo de Bombeiros. Fortalecer o Corpo de Bombeiro no interior do estado. No interior do estado. Que não é fácil por causa da logística. Que não é fácil. E isso, conversei com o governador Wilson Lima, nós sensibilizamos ele para fazer um concurso público. Eu e o Coronel Vinícius, muito antes de sermos comandantes, nós já estávamos trabalhando no Plano Estadual de Segurança Pública. Sim. E lá havia a previsão dos concursos públicos, tanto da Polícia Militar quanto do Corpo de Bombeiros. E em 2021, houve o concurso e com o ingresso de efetivo, tanto para oficial quanto para soldado, nós efetivamente pudemos avançar no processo de interiorização. É lógico que não é apenas efetivo, tivemos que adquirir material, equipamento, viaturas e tudo. E o mais importante, o modelo de ocupação que nós fizemos no interior. É um modelo diferenciado, só existe esse modelo de ocupação em Minas e eu acredito que em 1 ou 2 estados no máximo. Qual é esse modelo? É o modelo GECIP, é o Grupamento Integrado de Combate a Incêndio e Proteção Civil, onde nós chamamos as prefeituras, sentamos à mesa com os prefeitos, dividimos a responsabilidade com as prefeituras. Olha, nós queremos ocupar o município, mas queremos a contrapartida do município. Claro. Então, o município ele entra com a instalação, entra com brigadistas e nós chegamos com bombeiros militares, com viaturas, materiais e equipamentos, e comandando a unidade. Comandando a unidade. Nós, no decorrer aí de 1 ano e meio, inclusive nesses quartéis que recentemente nós implantamos, nós já estamos nesse processo de formação dos brigadistas, nós vamos capacitar esses brigadistas em bombeiros civis. Legal. Né? Isso já serve para a sociedade. Já serve para a sociedade. É uma profissão. Claro. E assim, o bombeiro civil é uma profissão, ela é regulada pelo Corpo de Bombeiros Militar, que é o órgão de Estado que regula essa atividade. Inclusive credencia as escolas de formação e tudo. E quem vai formá-los somos nós. Então, assim, ele vai, aquele servidor que aceitou participar do projeto, ele vai receber um diploma do órgão credenciador. Então, para ele pode exercer essa profissão aqui em São Paulo, em Minas, em qualquer
lugar do Brasil, porque é uma profissão regulamentada. Então, esse modelo, ele tem sido tão exitoso que as prefeituras elas têm me buscado quase que diariamente para levar o modelo para o seu município. É lógico que a gente tem conversado com o governador, nós estamos, inclusive, buscando mais recursos para nós conseguirmos chegar mais longe. Bora fazer assim, então. Bora falar agora um pouco do interior, já que você começou com esse desafio. Depois a gente parte para a capital e você que está nos escutando vai entender interior e capital o estado como um todo. Qual hoje, em linhas gerais, assim, o efetivo do bombeiro em todo o estado? Perfeito. Hoje nós temos 1.547 homens. 1.547 homens, capital interior. E quanto tem na capital, em números aproximados? 983. 983 o efetivo da capital, o restante está distribuído. Então nós temos praticamente 1.000 homens na capital e 500 no interior. O que corresponderia a 50%. Perfeito. Então vamos lá. No interior, nós temos, tirando Manaus, 62 municípios, tirando Manaus, 61. Em quantos municípios o bombeiro está presente? Em 20. Hoje nós estamos em 20. Até 3 meses atrás nós estávamos em 10. Hoje já estamos em 20. Nós, ainda esse ano, vamos ocupar mais 6 municípios. Ok. E no ano que vem nós vamos ocupar mais 5. Então nós vamos sair de 10 para 31, só no interior. Aí você junta Manaus, nós vamos sair de 11 para 32 municípios. Legal. Detalhe importante é que essa ocupação, ela me garante tecnicamente, isso com base em critérios técnicos de análise, que ocupando esses 31 municípios no interior, eu atendo 93% das demandas operacionais do estado do Amazonas. Então, mas não está nos 62. Mas eu estou em 31 que me demandam 93% das ocorrências. Já entendi. E para você que está nos escutando, é interessante o seguinte, desses 50% dos municípios que o bombeiro se faz presente, nós temos que entender que tem municípios, a grande maioria deles, ele ainda está horizontalizado, ele não está verticalizado, ou seja, não tem prédios, né, de 5, 6, 7 andares, que aí tem uma outra demanda. Então, a maioria do nosso interior ainda está horizontalizada. Eu creio que onde você está realmente é onde os municípios são mais pujantes e dentro de cada calha de rio, né? Ou então setor norte, sul, leste, oeste, ou seja, deve estar lá em Humaitá, deve estar lá em Parintins, Coari, Lábrea, Tefé, que são os maiores municípios que a gente tem. Então, ou seja, o que o comandante está colocando aqui é que nesses municípios que são maiores, são municípios que têm muita influência, o Corpo de Bombeiro está presente. Agora, nesse mesmo contexto, dentro do interior, 500 homens, hoje distribuído em 20 municípios, nós temos cheia e seca. Papel do bombeiro com esse pessoal. Perfeito. Olha só, nós temos uma operação, nesse momento nós estamos vivendo o verão amazônico, né? Então vamos entrar nele agora. O verão amazônico. E o que acontece? Nesse período que nós fazemos o enfrentamento à nossa seca. A temperatura aumenta, a umidade relativa do ar baixa e nós temos uma incidência maior de incêndios. O sul do Amazonas é a região que domina a questão dos incêndios florestais. É isso aí. Nesse contexto de expansão, nós já ocupamos todo o sul do Amazonas. Lábrea, Apuí, Manicoré, Canutama, inclusive, Humaitá. Então, todo o sul do Amazonas já tem... Novo Aripuanã e Borba, que é mais embaixo. Borba, nós já estamos nesse momento com viatura lá, mas vamos ocupar em definitivo a partir do ano que vem. Inclusive Nova Olinda do Norte, aqui mais embaixo ainda, no Madeira, que também está ali na região considerada sul do Amazonas. Mas o que acontece? Nós temos uma operação chamada Amazonas Mais Verde. Essa operação, ela inicia no início de junho, né? Nós nesse período, nós passamos de janeiro a maio tomando as providências administrativas, planejando, organizando, e no início de junho nós começamos a mobilização das tropas para o sul do Amazonas. Okay. E hoje, nesse momento, eu tenho 602 servidores, incluindo bombeiros militares e brigadistas dos municípios empregados nessa operação, nesse exato momento. Então, assim, e eu tenho hoje, dentro do Corpo de Bombeiros, uma sala de comando e controle que nós estruturamos
em 23, por conta daquela grande crise de 23, que eu, a partir desse ambiente, eu coordeno toda a tropa no terreno. Nós utilizamos diversas aplicações via satélite, como o Firmes da NASA, é uma aplicação. Nós utilizamos o painel do fogo, nós utilizamos o wind, nós monitoramos as correntes de vento. Inclusive, falei para o governador, quando nós estávamos sendo, nós que eu digo Estado, muito criticado por conta da fumaça. Nós chamamos a imprensa lá dentro disso. Olha, a fumaça que hoje está em Manaus, ela não está sendo produzida em Manaus, ela está vindo do Baixo Amazonas, sendo carreada do estado do Pará para o Amazonas. Nós provamos tecnicamente isso. Então, esses processos que foram organizados dentro da corporação, eles visam otimizar o emprego dos recursos. Nós temos o controle absoluto das tropas que estão lá. Quando há um foco de calor que é mostrado aqui em Manaus, nós deslocamos a tropa, por exemplo, lá de Novo Aripuanã, vai na coordenada tal, a tropa que está lá com as viaturas vão lá, chega lá, inclusive, checar se aquele foco de calor é um foco de incêndio ou não. Porque nem todo foco de calor é um foco de incêndio. Perfeito. Às vezes a chaminé de uma olaria é detectado como foco de calor. Quando você chega lá, não é um incêndio, a viatura retrai. Quando é um incêndio, a viatura já atua de imediato. E isso faz com que nós tenhamos um emprego efetivo dos recursos muito melhor. Legal. E isso já tem se revertido em diminuição nos números. Esse ano de 25, quando nós ocupamos de forma definitiva esses municípios, nós já reduzimos em 87% o número de focos de incêndio. Muito bom. Em 87% no estado do Amazonas. Então, assim, é um número expressivo e que, com o aumento da presença do Corpo de Bombeiros no interior, nós teremos ainda uma diminuição mais expressiva ainda. Pessoal, você está vendo então que a gente, claro, nós temos os nossos desafios, mas nós estamos com o Coronel Muniz, falando sobre o Corpo de Bombeiros, sobre o profissionalismo desses homens e mulheres que contribuem de uma maneira muito significativa para o nosso estado do Amazonas como um todo. Abordamos aqui a parte do interior e eu quero, Muniz, agora dar uma passadinha na capital. Diferentemente do interior, Manaus hoje já é uma capital, uma cidade-estado, é uma cidade que ela está verticalizada. Nós temos aí prédios aí de 21, 22 andares, né? E, então, isso exige digamos assim, equipamentos especiais, né, para que possa combater o fogo. Nós temos aí a enchente e a seca, que isso traz na capital também seus reflexos, eu queria que você abordasse. E nós temos um parque industrial. E tivemos recentemente um grande incêndio que movimentou muito aqui a cidade de Manaus, tivemos vários reflexos e, claro, ficou também a nível nacional. A minha pergunta antes da gente entrar especificamente no incêndio que teve no distrito, como é que nós estamos de equipamentos para enfrentar esses desafios da cidade de Manaus? Distrito, prédios altos, checa e ceia. Perfeito. O Corpo de Bombeiros, em 2021, ele teve um incremento robusto de efetivo. Nós ingressamos 400 soldados e 53 oficiais. Os oficiais, inclusive, estão terminando a formação deles agora. É a primeira turma de oficial que está sendo formado na nossa academia, aqui no Amazonas. Nesse período de 21 para cá, nós renovamos toda a frota de viatura da corporação. Não, o Corpo de Bombeiros é um órgão de Estado que não é barato. Um veículo nosso custa 2,5 milhões, apenas um carro. Então, ter Corpo de Bombeiros não é fácil. Tem carros nossos que custam mais de 10 milhões de reais, aquelas plataformas aéreas e tudo mais. Mas, mesmo assim, o governo do estado investiu muito pesado. Nós fizemos aquisições em massa de viatura, de outros equipamentos. Eu estive nos Estados Unidos buscando tecnologias. E nós incorporamos à nossa frota também a utilização de aeronave remotamente pilotada, mais conhecido como drone. Inclusive, já utilizamos aí nas operações de combate a incêndio. E as nossas plataformas aéreas, nós inauguramos agora em maio também, um quartel na zona norte de Manaus, ali no Santa Etelvina. Era uma lacuna operacional que nós tínhamos. E nós estamos distribuídos em toda a cidade, de maneira que hoje, quando a pessoa aciona de forma adequada o Corpo de Bombeiros, nós chegamos de forma muito rápida, né? A gente pode, inclusive, até abordar sobre isso. E
E Manaus concentra o seu maior poder operacional, na verdade, o Corpo de Bombeiros concentra o seu maior poder operacional exatamente em Manaus. Nós precisamos, uma cidade com quase 2 milhões e 300 mil habitantes, precisa ter uma estrutura de socorro robusta e que faça frente aos desafios que Manaus apresenta, né? Então, com relação a isso, resumidamente, o que aconteceu lá no Distrito Industrial, na EFA? Qual foi, digamos assim, não a causa, mas como aconteceu e como foi que o Corpo de Bombeiro respondeu àquele grande desafio? Boa pergunta. Meu amigo, assim, o Corpo de Bombeiros deu uma aula. Deu uma aula para o Brasil. Esse incêndio, ele foi o maior do estado do Amazonas, Sim. Um dos maiores do Brasil e também, certamente, fica nos anais aí como um dos grandes incêndios no mundo, né? A nossa doutrina de resposta a incidentes é o sistema de comando de incidente. Eu tenho a satisfação de ser professor nessa área, eu sou instrutor de sistema de comando de incidente, eu dou aula na academia, inclusive, também acerca disso. E o que nós fizemos lá, vamos lá, o que queimava ali era polipropileno, porque era a empresa EFA de fabricação de veículos e a outra Val Group de material plástico e tudo mais. Ali nós tínhamos polipropileno, nós tínhamos solvente, nós tínhamos borracha, nós tínhamos inclusive linhas de oxigênio no meio ali daquelas instalações. Aquilo era tudo que o fogo queria para poder se expandir e se manter... permanecer lá por mais de um mês. O que acontece? Incêndios com aquelas características, tecnicamente, os corpos de bombeiros, eles levam em torno de 48 horas para confinar. O que é confinar? É evitar que ele se propague. Evitar. Você garante que ele não vai mais se propagar. Ali do lado nós tínhamos outras instalações, nós tínhamos outros galpões que tinham centenas de veículos dentro. Inclusive, no galpão sinistrado, nós preservamos um terço dele. Ele não queimou todo. Um terço daquele galpão foi preservado, que existia naquele terço preservado muita estrutura de veículo lá que foi utilizada. Nós tínhamos do lado ali uma área de vegetação bem densa, que logo abaixo tinha muitas residências. Era uma preocupação nossa. Então, nós estabelecemos ali uma estrutura de comando e controle bem eficiente, com viaturas cercando todo o sinistro, e utilizando um apoio logístico fenomenal, né? Nós utilizamos as empresas que fazem parte do plano de auxílio mútuo, nós demandamos para lá, porque nós precisávamos ter as viaturas de ataque sem sair da posição para reabastecer. Então, houve um aparato logístico forte para manter aquelas viaturas lá. Nós utilizamos espuma sintética, que é um componente que é misturado à água, que ele quebra a tensão superficial da água e ela penetra. O que acontece? Para confinar leva 48 horas. Para extinguir o incêndio, e pode pesquisar na internet que você vai ver incêndios em São Paulo, incêndios mundo afora, que os corpos de bombeiros levam em torno de 7 dias. Tem tanques de combustível no México que levou 15 dias, matou não sei quantas pessoas e eles não conseguiram fazer a extinção completa. E nós conseguimos fazer a extinção completa daquele incêndio em 45 horas. Com uma estratégia muito bem alinhada, com recursos tecnológicos, com a utilização de plataforma aérea, com a utilização de drone, com a utilização de espuma mecânica, com a utilização de água e com a utilização sem descontinuidade de linhas de ataque com bombeiros, fazendo o avanço em cima do incêndio. Então, não adianta você só jogar água de longe, você tem que ir jogando e avançando, e avançando. E nós, em menos de 48 horas, as imagens estão aí. Você vê parece uma cena de guerra, mas aquilo é resultado de um trabalho eficientíssimo. Antes das 48 horas, eu estava lá em cima do incêndio, e se o amigo tivesse ido lá, ia ver a quantidade de material que foi preservado. Tinha mais de 3 metros de material que poderia queimar, de matéria-prima que poderia queimar. Olha aí, que poderia queimar e que não queimou em virtude da nossa atuação. Aquilo ali foi uma combinação de muita técnica, de estratégia e de comando de incidente. Então, a capacitação do pessoal. E assim, ser bombeiro, uma das coisas que a gente prima muito
é a capacitação física. Uma pessoa que não está bem capacitada, ela não dura 2 horas enfrentando um inimigo dessa envergadura, porque são vários fatores aí que contribuem para o desgaste. Além da temperatura, se você não estiver muito bem equipado, você transporta muito equipamento no corpo. Então foi um incêndio para ficar nos anais do estado do Amazonas. Já estamos fazendo diversos estudos de caso acerca desse incêndio para, lógico, evitar que novos incêndios desse tamanho. Porque a nossa preocupação, Menezes, era o seguinte: nós tínhamos uma coluna de ar, uma coluna de material tóxico sendo lançada no meio ambiente. Uma das nossas preocupações era estancar aquela coluna. Imagina a quantidade de tonelada de material tóxico que foi lançado para o meio ambiente. Claro. Então, independente ali de... mas não tinha vida, poderia deixar queimar. Não, nós temos que estancar o mais rápido possível para evitar que aqueles contaminantes estejam sendo lançados no meio ambiente. E prejudicando a população como todo. Né? Naquele momento lá, apareceu muita gente, o Corpo de Bombeiros não consegue. Amigo, nós fizemos o inimaginável. É só pesquisar na internet incêndios desse tamanho aí que vocês vão ver o quanto é difícil, né, e o quanto é demorado para nós fazermos o que o Corpo de Bombeiro Militar do Amazonas fez. Não, eu não tenho dúvida nenhuma disso, Muniz, e você que está nos escutando, eu estou aqui e a gente tem que dar a César o que é de César. Realmente parabenizar todos os homens, mulheres, né, todo o seu efetivo, e você, porque a gente sabe que é muito fácil criticar, mas é muito difícil a gente jogar. O Brasil tem 220 milhões de técnicos de futebol, né? Que todo mundo dá a sua opinião. Mas quando a gente lida, pessoal, com essa parte do fogo, é uma operação real. E se você não tiver planejamento, comando e controle, né, uma estratégia para lidar com cada incidente como esse, a gente não consegue chegar lá. E é obviamente que a preparação, o ser humano, que é essencial, a capacitação técnica é um dos fatores também que ajudam muito isso. E foi exatamente o que nós vimos. Como o comandante falou, são 48 horas que você tem para confinar. E aí tem incêndio que depois de confinado você demora aí pelo menos 7 dias. E em 45 horas, como ele disse, né? E nós assistimos tudo isso, ou seja, 48 horas. Foram 42 dias para confinar e mais de 2 dias para extinguir o fogo sem vítimas. 2 dias para extinguir. Nós, em pouco mais de 24 horas, confinamos e em 45 extinguimos, ou seja, não tinha mais nada. Não tinha mais nada. Então, isso certamente é um motivo aí de Parabéns alegria. para você, né? Parabéns para toda a corporação, para todos os membros do nosso Corpo de Bombeiro, porque são ações como essa que nos dão orgulho de ter pessoas como vocês na nossa corporação, brilhando e colocando, quando chamado à prova, realmente mostra o seu valor. Eu quero também agora, já que a gente falou desse incêndio, dessa capacitação, você abordou com muita propriedade, Muniz, esse aumento de efetivo, né, que foi durante a sua gestão, a ampliação do Corpo de Bombeiro para o interior. Eu gostaria que você abordasse agora, nós estamos chegando no final do nosso programa. Com certeza, o Corpo de Bombeiro tem um projeto social. Então, Exato. Quais são as ações sociais hoje e os projetos que você tem e coloca à disposição da nossa sociedade? Perfeito. O projeto Bombeiro Mirim, hoje, ele é referência. Olha aí. Em 2021, quando nós assumimos o comando da corporação, nós reorganizamos o projeto. Nós, hoje, atendemos mais de 1.000 crianças nesse projeto, em Manaus e nos 10 municípios do interior que nós tínhamos. Vamos expandir o projeto para os novos quartéis que nós estamos criando no interior. E o projeto ele é organizado de forma muito, muito responsável. Existe toda uma equipe pedagógica por trás do projeto, com assistentes sociais, com pedagogos. Desde a direção do projeto, nós conversamos com o Conselho Tutelar, nós conversamos com o Juizado da Infância e da Juventude, com a Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente. Então, é toda uma estrutura muito bem organizada para deixar aquela criança tranquila. Inclusive, em virtude dessa organização do projeto, que é muito procurado, inclusive, nós já descobrimos situações em que crianças, né, estavam sendo violadas por familiares e que, com a forma
com a forma profissional de abordagem dos nossos assistentes sociais, nós conseguimos identificar e, de forma também muito responsável, nós envolvemos a Delegacia de Proteção à Criança e conseguimos, né, dar uma solução para o problema. Tem uma procuradoria também hoje na Assembleia, né? A deputada Débora está coordenando, inclusive, essa Procuradoria da Criança e do Adolescente. Né? Perfeito, perfeito. E contamos com parceiros, né? Nós temos aí o próprio Grupo A, é parceiro nosso, a Fogás, o Nova Era e eu gosto de mencionar o Estaleiro Juruá. Aqui no município de Iranduba, o Estaleiro Juruá, ele é parceiro nosso e só em Iranduba nós temos 200 crianças sendo atendidas. Parabéns ao pessoal do Estaleiro Juruá, Nova Era, Fogás, você falou aí... Nova Era, Fogás, o Estaleiro Juruá, nós temos o Grupo Atem. O Grupo Atem. Grupo Atem, né? Tá bom. E assim, são pessoas que contribuem muito para o projeto, além de emendas parlamentares também, muito né? Bom. Emendas parlamentares de alguns parlamentares, o próprio deputado Sinésio, o próprio deputado comandante Dan também já ajudou o projeto. E já faço um convite aqui para a deputada Débora Menezes destacar a emenda parlamentar para o projeto Bombeiro Mirim. Não só ela, como outros deputados também, porque, gente, olha... A causa do bombeiro é para a sociedade, não tem nada ideológico nesse meio, não tem direita, esquerda, é em prol do Estado. E eu vou contar aqui, olha, alguns episódios desse processo de transformação da vida das crianças. Muito bom. Essas crianças entram no projeto, elas são verdadeiramente transformadas. O depoimento dos pais e mães são emocionantes. Nós já tivemos crianças que entraram à beira do suicídio. Criança com 10 anos, tinha perdido o pai, a mãe estava desesperada, levou para o projeto, a criança completamente introspectiva, ela se transformou lá dentro do projeto. E hoje a mãe agradece tudo. Tem criança porque lá no projeto eles aprendem as nossas liturgias. Onde é que fica esse projeto? Só em Manaus nós temos 4. Um naquele quartel da rodoviária, nós temos um ali no Distrito Industrial, nós temos um lá no Zumbi, 2 funcionando no quartel do Distrito Industrial, um no quartel do Zumbi e um aqui no quartel da rodoviária. Aqui em Iranduba nós temos mais 4, que é 2 ali no Cacau Pireira e 2 lá na sede do município. Como é que, digamos assim, o pai e a mãe, ele participa disso, coloca o seu filho nesse projeto? Como Boa é que ele pergunta. Se no início do ano, nós abrimos o edital. Ok. No início do ano nós publicamos o edital, aí tem lá o período da inscrição, existe o perfil, ele é para atender prioritariamente crianças de baixa renda, então tem um período de edital, aquele pai e mãe que quiser inscrever seu filho, é gratuito, basta ir nos nossos quartéis, qualquer um que vai estar lá recepcionando a inscrição e a criança... Tem um detalhe, esse ano nós potencializamos o projeto. Qual que é a ideia? A ideia agora não é a criança passar apenas um ano. A ideia é a criança permanecer no projeto até ela inteirar 14 anos, porque nós já contactamos com várias empresas para colocá-la no Menor Aprendiz. Olha aí, ela sai do projeto Bombeiro Mirim, já vai para o Menor Aprendiz, já dá um encaminhamento para ela no mercado de trabalho. E a gente está avançando para fechar o ciclo, né? Para não deixar a criança, criou a expectativa, participou um ano, no outro sai e aí fica sem ter uma baliza, né? Mas é isso, o projeto ele visa mesmo transformar a vida das crianças, porque são as pessoas que estarão no nosso lugar daqui uns dias. E nós precisamos plantar no coração dessas crianças uma sementinha do bem para que nós tenhamos uma cidade cada vez melhor e com homens e mulheres responsáveis. Muniz, infelizmente já terminamos o programa. Passa rápido, o tempo né? passa muito rápido. Muito obrigado aqui pela sua participação. Eu vou te dar aí alguns minutos, 2 minutinhos para você fazer as suas considerações. Já terminamos o programa. E as suas considerações finais para o nosso público, tá? Tá contigo a bola. Perfeito. Eu reforço para a população, nós estamos, inclusive, vivenciando um momento de transformação social, que quando você precisar do Corpo de Bombeiros, você vá lá no seu telefone e ligue 193. Esse é o número do socorro. Não busque o 193 no WhatsApp. As pessoas hoje já estão tendo dificuldade de ligar para o número de socorro e isso atrasa a chegada da viatura. Quando acontece um sinistro, vá no telefone e ligue 193. Às vezes a pessoa fica tentando ligar pelo WhatsApp, porque não sabe mais usar o telefone. Isso é uma dinâmica da sociedade hoje, principalmente os jovens. Mas conte sempre com o Corpo de Bombeiros. Quando precisar, ligue 193, esse é o número de socorro. E conte conosco. Pessoal,
Que programa interessante, quantas informações nós tivemos aqui acerca dessa instituição que presta enormes serviços para a população do nosso estado, homens e mulheres que estão dispostos a colocar sua vida em risco para salvar outras vidas. Muniz, muito obrigado por todas essas informações, por todos esses ensinamentos, a inspiração que com certeza você conseguiu passar, falar desse projeto social do Bombeiro Mirim, da expansão do Corpo de Bombeiros no interior do estado, nesse aumento de efetivo que está. Parabenizar o teu comando, parabenizar o governo do estado também, né, por apoio que está dando. Conte conosco, muito obrigado e agradeço a você que está nos escutando pela sua audiência e fique conosco, porque no próximo programa teremos mais um assunto interessante que com certeza vai fazer a diferença e trazer muitas informações para você. Meu irmão, Deus te abençoe, sucesso, junto, meu amigo. Tamo juntos. Abraço, Selva.